relacionado a essa CPI do requerimento número 15.940. Ok? Obrigado, presidente. Os documentos podem ser feitos tanto na reunião do colegiado de líderes, de forma verbal, ou encaminhados à presidência com Vossa Excelência e outros vereadores a que fizeram em relação à CPI da SENCOM. Nós já temos requerimentos enviados pela União Brasil, já há bastante tempo, pelo PL, pelo PP, pelo Cidadania, pelo PRD, pelo PSB. Alguns partidos já fizeram essas indicações. Vamos dar início ao nosso pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, o vereador Eduardo Alfaia. Pelo tempo de 4 minutos, vereador. Senhor presidente, não fiz questão de ordem, apenas por conta da minha inscrição no pequeno expediente, mas eu quero lamentar o episódio do dia de ontem e de hoje, em que Vossa Excelência se presta ao desserviço de tentar, a poucos dias das eleições, decidir de forma célere, né, vamos falar assim, de forma extremamente eficiente. E o que me estranha mais preocupação é o parecer da Procuradoria, que foi ontem protocolado, hoje já ficou disponível, e o presidente, a todo custo, por uma manobra política de Wilson Lima e Roberto Cidade, querer denegrir a imagem, desgastar a imagem do prefeito Davi. O que é mais lamentável é que eles estão tentando hoje incluir a família do prefeito Davi. Ora, senhores, vamos fazer uma análise aqui bem simples. O pagamento que eles dizem que estão afirmando e que causou aí a celeridade da Câmara Municipal de Manaus, da Procuradoria e da base opositora e da base hoje ligada a Roberto Cidade e Wilson Lima, eles querem agora buscar empresas que prestam serviço à Prefeitura de Manaus, que fizeram pagamentos aparentes a aderentes do prefeito. Eu fico pensando se as empresas que trabalham para o governo do Estado, se a gente for buscar aqui parentes de políticos ou de vereadores que têm alguma relação com a empresa. Manaus é uma cidade relativamente pequena. Então, você imagina, às vezes, quem tem algum parente que prestou serviço. Eu fico preocupado com a minha esposa, que é uma cirurgiã dentista, se receber um pagamento de alguma empresa que tenha contrato com o governo, com a prefeitura, com quem quer que seja. Depois eu terei o meu nome jogado na lama como alguém que recebeu, ou que algum familiar seu foi beneficiado por uma prestação de serviço particular, uma relação entre particulares. Isso é lamentável. Presidente Caio André, eu fico pensando, acho que Adriano Jorge deve estar se removendo no túmulo hoje, porque não foi isso que ele sonhou ou vislumbrou para a cidade de Manaus, na homenagem que recebeu o plenário com o seu nome. Porque a Câmara hoje se apequena, a Câmara hoje se rebaixa, a Câmara hoje se curva, a Câmara hoje traz o processo eleitoral, a Câmara hoje traz a temperatura das eleições lá fora para cá para dentro, onde nós deveríamos ter no mínimo a decência, a responsabilidade, o comprometimento sério com aquilo que é nosso dever e nosso papel. Mas não tem problema, já que essas CPIs são puramente políticas, eleitoreiras, não há outra definição para não há outra definição para essa manobra. A Câmara Municipal de Manaus hoje se presta ao desserviço de uma manobra política eleitoral, ao comando de Roberto Cidade e Wilson Lima, para querer denegrir, manchar e prejudicar a imagem do prefeito. Tudo isso porque o prefeito Davi Almeida lidera em todas as pesquisas de intenção de voto. Ora, senhores, eu fico aqui a perguntar, presidente Caio André, e todos aqueles que assinaram a CPI, houve já, inclusive, um entendimento de liderança que nós não teríamos possibilidade de abrir a CPI da comunicação, porque certamente ela seria contaminada pelo processo eleitoral. E aqui no plenário, a gente, literalmente, hoje nós estamos descancarando que não se cumpre, inclusive, acordos de liderança, porque foi isso que ficou acertado. Foi isso que ficou combinado. E o parlamento, palavra ainda se vale. Então nós tivemos, eu mesmo fiz algumas afirmativas e vários outros colegas vereadores que havia um entendimento entre os líderes que não era o momento ideal ou o momento correto para se instalar a CPI, para que houvesse isenção necessária para se apurar os fatos que estavam ali sendo narrados numa comissão parlamentar de inquérito. Mas aí, Vossa Excelência, eu não sei por que se magoado, chateado, porque se começou a falar a verdade, se começou a narrar os problemas que nós estamos vivenciando hoje na saúde, na educação, na segurança pública, concernente ao governo do Estado e ao presidente da Assembleia, que estão totalmente enrolados com isso até o pescoço.
E aí, numa retaliação, tentam hoje, a todo custo, instalar uma CPI aqui nas coxas. Porque eu fico perguntando como é que os vereadores vão, há poucos dias das eleições, vir para casa. Eu quero, inclusive, eu vou me inscrever, vou solicitar e pedir um encaminhamento para fazer parte. Eu não tenho problema algum, não. Quero, inclusive, fazer parte como membro dessa CPI. E temos por direito, inclusive. Mas, a exemplo disso, e numa tentativa também, senhor presidente, aqui, já que nós estamos nos prestando a esse desserviço eleitoreiro hoje, essa ação eleitoreira, nós estamos também hoje protocolando uma CPI. Nós iremos hoje protocolar uma CPI contra a administração da Câmara Municipal de Manaus. Vossa Excelência, quando se elegeu, quando foi candidato a presidente, Vossa Excelência veio aqui, usou por algumas vezes o termo transparência. Vossa Excelência fez críticas duras e severas ao ex-presidente, dizendo que a sua gestão seria marcada por transparência. Sabe o que o Ministério Público de Contas fala a respeito da sua gestão? Nós despencamos, presidente. Nós éramos primeira Câmara das cidades do estado do Amazonas em transparência. Hoje, nós somos considerados como uma Câmara que não tem transparência. E quem diz não sou eu, presidente, é o Ministério Público de Contas. Órgão fiscalizador e órgão que acompanha as contas no estado do Amazonas. Para quem dizia que essa Câmara seria totalmente transparente, nós despencamos de primeiro lugar para últimos. Nós estamos considerados sem transparência. Aliás, é o que o seu chefe é acostumado a fazer, porque ele já colocou a educação em último estágio. Nós somos hoje considerados uma cidade que é a terceira mais perigosa do Brasil, e ele é avaliado como o pior governador do Brasil. Então, ele está fazendo escola. Pior, senhor presidente, eu quero hoje protocolar, de forma muito serena aqui, falando com Vossa Excelência, porque os ex-presidentes, eles tiveram gastos de comunicação nessa casa. O ex-presidente Joelson, que está aqui, eu quero me recorrer aos números deles. Ele gastou, em 2020, R$ 2.443.000 com serviço de comunicação. O ex-presidente Davi Reis, nos anos de 2021, gastou R$ 3.228.000. O ex-presidente Davi Reis, no ano de 2022, contraiu R$ 3.189.000. No primeiro ano de vossa gestão, a Câmara Municipal de Manaus, de forma graciosa, transparente, clara, lúcida, gastou R$ 18.789.000 com comunicação. Vereador Rodrigo Guedes, Vossa Excelência faz críticas contundentes a um prédio que seria construído nessa casa, que custaria R$ 30 milhões. O vereador Caio André gastou, e foi pelo ralo, R$ 18 milhões em um único ano com comunicação. Eu lhe pergunto, o senhor comeu a bio? O senhor se silenciou? Porque metade desse prédio ele gastou e não ficou nada de benefício para a sociedade. Não ficou um único resultado positivo para a sociedade. Foi gasto com comunicação, com propaganda. De quem? Nós temos uma TV Câmara. Nós temos uma Rádio Câmara, presidente. Todos os vereadores aqui têm verbas na sua cota de exercício da atividade parlamentar para utilizar com a divulgação das suas atividades. E o senhor gastou 18 milhões, quase 19 milhões. Isso representa cerca de aproximadamente 10% do orçamento da Câmara. Eu vejo vereadores criticando o gasto com publicidade, com propaganda da Prefeitura, que tem o dever institucional de informar a população. Eu quero saber aonde foram gastos esses 18 milhões e 700. Esses vereadores que estão hoje assinando e que nós iremos protocolar, eu espero que Vossa Excelência tenha a mesma isonomia,
que da mesma forma como Vossa Excelência está sendo célere na abertura dessas CPIs, também tenha. Sei que há vedações no nosso regimento, mas eu espero que a Procuradoria emita parecer ainda para amanhã ou para segunda-feira. Tem a mesma celeridade, tem a mesma eficiência, já que Vossa Excelência disse que a Câmara seria muito transparente. E aí, senhor presidente, eu estarei protocolando hoje, informo a Vossa Excelência que se essa CPI também não for instaurada, aberta e instalada, porque eu não estou aqui me narrando as suposições, eu estou mostrando os gastos. Vossa Excelência fez a Câmara saltar de 3 milhões para 18 milhões e 700 mil reais. Gastos exorbitantes com publicidade e propaganda, com comunicação da Câmara. Eu quero saber onde é que a Câmara comunicou e gastou tanto dinheiro. Esse dinheiro certamente faz falta hoje para a população. E aí, eu finalizo ainda sob o pretexto da transparência. Vossa Excelência age de forma política, age de forma eleitoreira. E aí, quando Vossa Excelência tem essa postura, não há que ter outra que não seja a nossa reação. E fica hoje aqui, inclusive, o meu apelo, em nome de centenas de servidores dessa casa. Porque eu fico perguntando, cadê o dinheiro do ticket? Vossa Excelência reduziu o ticket dos servidores da casa, dos servidores efetivos. Vossa Excelência é conhecedor do direito e sabe que há um princípio consagrado na nossa Constituição, que é a irredutibilidade dos vencimentos. Os servidores perderam os seus tickets e até hoje não tiveram esse direito reparado, assegurado. Então hoje fica a minha fala contra a falta de transparência. Hoje fica a minha fala aqui, senhor presidente, contra esses gastos exorbitantes que Vossa Excelência contraiu com o dinheiro da Câmara. E no final do ano passado, teve dificuldades financeiras para fechar as contas dessa casa. E, inclusive, foi necessária uma autorização legislativa para que a Prefeitura repassasse alguns milhões de reais para que fechasse as suas contas. Então, eu espero celeridade e providências dessa casa, já que está se prezando tanto aqui pela probidade, pela transparência e pela responsabilidade com o gasto público.